De fato, existiu uma escalada de homicídios no Brasil desde os anos 80, né? Então, o Brasil passou por um período muito ruim no começo dos anos 80, inclusive economicamente. Houve uma escalada de crimes, de medo, as pessoas se armaram, e isso só jogou mais lenha na fogueira dos homicídios e dos crimes violentos. Mas, a partir dos anos 2000, a gente começa a ver uma mudança nesse cenário, de modo que hoje a gente pode afirmar que existe uma luz no final do túnel. Ou seja, da mesma forma como na década de 80, a gente achava que não tinha solução para a hiperinflação, que chegou a 2.500% ao ano. Hoje, muitas vezes, as pessoas dizem assim, não tem jeito. O Brasil, que responde por 15% dos homicídios no mundo, não há como resolver. Mas há, sim, com inteligência, com boa gestão, com uma polícia inteligente e com ações de prevenção focalizada para evitar que a criança de hoje seja o criminoso de amanhã, é possível reverter esse quadro. A disseminação das armas de fogo só vai fazer aumentar o medo, aumentar o número de homicídios e de mortes violentas. Na academia científica nacional e internacional, isso é basicamente um consenso: mais armas, mais crimes. Portanto, essa ideia do atual governo de liberar geral as armas de fogo, além de ser uma política totalmente equivocada, é irresponsável, porque os resultados dessa política perdurarão por muitas décadas, que é quanto dura uma arma de fogo se tiver boa manutenção. Sim, nós temos bons exemplos aqui mesmo no Brasil, né? Começando no período que o governador Eduardo Campos ainda era vivo e ele fez o Pacto pela Vida em Pernambuco. Enquanto ele esteve vivo, enquanto todos os estados do Nordeste cresciam loucamente a taxa de homicídios, Pernambuco diminuía. Um plano que foi copiado na Paraíba e no Espírito Santo. E o que a gente vê? Paraíba e Espírito Santo eram, respectivamente, o terceiro e o segundo mais violento estado do Brasil em 2011. Depois de 7 anos, há uma queda de 7 anos consecutivos nesses dois estados. E o que foi feito lá? Primeiro, um compromisso do próprio governador com a vida das pessoas. O governador sendo o principal fiador da política de segurança pública. E a política de segurança pública, ela era baseada em 2 pilares. Primeiro, tinha que ser uma política não feita na base do achismo, da improvisação, mas na base de um planejamento, com um diagnóstico territorial. Vamos fazer as ações, vamos monitorar essas ações, ou seja, um plano a partir de um método de gestão científica, mas era baseado em 2 pilares. O quê? A repressão qualificada. Ao invés de botarmos a polícia truculenta, com tiro na cabecinha, para prender o ladrão de galinha ali na rua, no flagrante, era a polícia com a inteligência para identificar quem são os homicidas contumazes, quem são aqueles criminosos que participam dos vértices das cadeias criminais, em que, se você retira essa pessoa de circulação prendendo, você desorganiza todo o grupo criminoso, né? Então, repressão qualificada e, por outro lado, ações de prevenção social naquelas comunidades que concentram grande parte dos crimes violentos no país. Então, ao fazer isso, evitou-se que aquela criança que muitas vezes era presa fácil do crime organizado e desorganizado, essa criança ela passasse a ter uma vida longe do mundo do crime. Evitar que a criança de hoje seja o bandido de amanhã. E isso deu certo, já está provado, ou seja, com inteligência e com compromisso dos políticos principais, dos governadores, é possível mudar esse quadro.